E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo tranquilo, como é que estão as coisas? Tudo na melhor das maravilhas, no melhor dos mundos? Tranquilo? Beleza, beleza? Seguinte, agradecendo a você aí, né? Graças a você, né? Muito obrigado por estar aí assistindo esse vídeo, muito obrigado mesmo por você estar dando essa força, dando essa moral. Agradecendo também a Deus, né? Porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada. Sem Deus não há menor chance de fazer nada. Deus é que coloca as coisas para que a gente as movimente, né? Nós somos apenas os vasos de Deus, né? Nesse mundão aí, nesse mundo bom ou nesse mundo ruim, dependendo da sua perspectiva, né? De como é o mundo aí, o que está aí à sua volta aí, como você está, beleza? Então quem não me conhece, eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970, Paulo Dharma 1970, tá aqui o meu Instagram, @paulodarma1970, o meu Instagram, entra lá, curte o vídeo, se inscreva aí no canal, beleza? Se inscreva aí no canal, aperta o sininho aí, se inscreva no canal, comenta, beleza? Se você quiser comentar, é livre, aqui é aberto para você fazer os comentários que você quiser, se quiser elogiar, se quiser criticar, estamos aqui para isso, beleza? Ó, se você quiser também ajudar o canal, ó, 988-290-767-91 é o Pix do canal Paulo Dharma 1970, beleza? Ó, tá aqui, ó, deixa bem aqui em cima aqui, é o meu Pix, tranquilo? Ó, curte o vídeo, se inscreva no canal, comente, gente, depois que passar aqui a abertura, nós vamos aqui entrar com um livro muito legal, esse Manon Lescaut aqui, ó, beleza? A gente volta já já, curte o vídeo aí, se inscreva no canal e depois que passar aqui os reclames, você vai assistir o vídeo, beleza? Tranquilo? A gente volta já já, valeu! E aí, pessoas, voltamos, tranquilo? Beleza? Seguinte, hoje eu tenho em mão um livro simplesmente fantástico. Posso dizer assim, um clássico. Clássico com C maiúsculo. Clássico, que praticamente fez assim uma história. Um livro que moldou, né, uma geração de escritores, moldou um tipo de literatura que nós temos até hoje no mundo, que assim, é o pai da literatura água com açúcar, para dizer assim, é o pai da literatura para moças. Eu não tenho palavras para exprimir o que eu achei disso aqui, entendeu? Eu acho que eu vou fechar aqui o vídeo e só dizer assim, ó, clássico, isso aqui é um clássico, Manon Lescaut, do francês, o do Abad Prévost, que é de 1731, essa belezinha que eu tenho em mão aqui. 1731, um clássico setecentista, pois assim, do século 17. Se você pegar, ó, esse material aqui, esse livro que eu li, esse Manon Lescaut, se você pegar e olhar, assim, eu já tenho até vídeo aqui, né, que eu já fiz um tempo atrás, tá no canal, da Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho, esse classiquinho aqui, ó, do século XIX. Se você pegar esse livreto aqui, se você pegar a Dama das Camélias, que é uma história água com açúcar, trágica, né, da cortesã, da qual um homem, né, bem situado, um francês bem situado, ele se apaixona pela cortesã e vão passar por muitas agruras. É aquele, como eu falei, tem um vídeo no canal. Eles vão passar por muitas agruras, esse amor impossível, né, um homem da alta sociedade que inspirou Proust, né, do La Recherche du Temps Perdu, entendeu? Do nosso queridíssimo O Caminho de Guermantes, Em Busca do Tempo Perdido. Se você pensar que A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas, é o inspirador clássico do nosso queridíssimo Proust, imagina esse Abad Prévost, esse padre, né? Esse escritor aqui, esse Manon Lescaut, esse livro aqui. Que é a história, como eu falei, a história trágica de um homem da alta sociedade, um francês classe média alta, que ele simplesmente se perde enlouquecidamente, ele se deixa levar por uma paixão absurdamente perigosa, ele vai se jogar, assim, nós já vimos isso na Dama das Camélias, assim, parece uma história que eu já li em algum lugar, e é base, como eu falei, base dos romances de bunkers de jornal,
livros que você vai encontrar aqueles romances para mulheres, né? Aqueles romances para mulheres, amores impossíveis. A origem está exatamente nesse materialzinho que eu tenho em minhas mãos aqui do Círculo do Livro, de 1980. Eu não sei dizer nem se esse livro foi republicado, se há republicações desse material aqui. Provavelmente isso aqui era da editora Globo, lá dos anos 50, a tradução... Deixa eu ver de quem isso tem a tradução desse material aqui. Tradução da livraria... Não, Martins Editora, por cortesia da livraria Martins Editora. Não tem o tradutor aqui. Essa Círculo do Livro não tinha essa mania de não colocar o nome do tradutor. Desse jeito. Então você vai encontrar os ecos na Dama das Camélias. A história é quase a mesma. É quase a mesma. Só muda aqui integralmente a moral envolvida aqui. Porque o sujeito chamado Chevalier de Grier, né? É um indivíduo, esse Chevalier de Grier. Ele é um homem que tá com a vida dele, tá começando a existência dele, é um rapaz de seus 20 anos de idade. Ele conhece uma mulher que é simplesmente um deslumbre, é uma coisa extraordinária, só que ela era cortesã. E o que acontece? Ele se deixa levar por essa paixão, se deixa levar por essa paixão de um jeito que todos os resquícios éticos e morais, todas as condições de um ser humano, né? De um ser humano viver, de um ser humano se enquadrar, se um ser humano ter os valores éticos, ele vai passar por cima de tudo, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai ser preso, ele vai fugir, ele vai pedir dinheiro para Deus e o mundo, vai prejudicar o pai, vai prejudicar o irmão, vai prejudicar o melhor amigo. Tudo por conta dessa paixão absurda, um negócio assim absurdo, num grau assim, régua lá em cima. Não há nenhuma... Assim, chega uma hora na leitura que você não há... Por mais que, óbvio, você está lendo, você vai lendo e você tende a ficar do lado do personagem principal da história. É da nossa natureza, a gente vai lendo, né? Mas a coisa é tão bizarra que você começa a tomar raiva desse Chevalier, porque é insuportável, é um amor insuportável, um amor das raias da doideira, da loucura. Assim, o indivíduo ele se deixa levar, assim, como se joga no rio e a água leva embora. A história começa basicamente, vamos dizer assim, que esse padre Prévost, né, é o autor, é igual na Dama das Camélias. O sujeito, que seria o Alexandre Dumas, ele encontra com o indivíduo vai narrar, já vai narrar a história em primeira pessoa. Esse Prévost, ele vai se encontrar com esse caboclo, ele tá lá em Amiens, na cidade da França. Tem umas galés, né? Tem uma espécie de galés, uns barcos com prisioneiros. E tem um sujeito, né, que é esse Chevalier, todo esfarrapado lá, todo mulambento, tá lá num canto lá. Tá lá num canto. Aí ele vê aquele sujeito, ele vê que os soldados geralmente ficam ali implicando com ele de alguma forma. Aí ele chega, vai perguntar pro cara, aí o sujeito vai contar, aí vai lá, você pode me arrumar um dinheiro, uns dobrões de ouro, é porque eu tô querendo ficar eu tenho uma mulher que ela tá presa e ela vai lá pra Louisiana, lá em Nova Orleans, quando a Nova Orleans, Louisiana, era colônia da França, em 1720, a história se passa em 1720, essa Louisiana ainda era colônia francesa, até o Napoleão vendê-la para os Estados Unidos por volta de 1804. Lá só iam os degredados, só ia assim, bandidos, degredados, gente jogada sem nenhuma perspectiva de socialização, depois de ter passado por prisões. Aí essa mulher, essa Manon, ela tá exatamente presa e ela vai dar para ser embarcada justamente lá para esse estado francês na América, Louisiana. Aí o sujeito lá, o Prévost,
eu acredito que seja o Prevost, né, que não diz o nome, mas ele vai narrar a história. Aí começa a conversar com ele, e aí os dois saem, ele dá um dinheiro pro sujeito, saem para um restaurante, aí esse Chevalier vai contar a história pregressa dele toda, desde o momento que ele conhece desde o momento que ele conhece essa Manon, entendeu? Todos os tipos de situações, como eu falei, absurdas, né, que ele vai passar, todas as situações ele vai narrar tudinho. Como eu falei, parecidíssimo com a Dama das Camélias. Parece, assim, só a ética do tal do Chevalier que não se bate muito com a ética do principal da Dama das Camélias. Só difere basicamente isso. E o tipo de morte também, que vai ter a personagem principal no final. Essa é a diferença. Como assim, o Alexandre Dumas, como eles eram muito plagiadores, né? Era uma galera que pegava, como não tinha esse negócio de plágio no passado, não era bem igual hoje em dia, que se reconhecer um plágio, você vai ser processado. Nessa época, o próprio pai mesmo, Alexandre Dumas, pai, ele pegou muitos textos antigos, refez e ganhou um dinheiro, ficou riquíssimo. E o filho foi na mesma onda também. Aí ele pega isso aqui, que é um romance que praticamente durante 2 séculos, né? 2 séculos foi o romance, um dos romances mais lidos na França. Ele pega esse material e dá umas mudadas aqui, outra ali. Claro que eu tô brincando, né? Eu tô na hipótese de estar brincando, porque ninguém nunca falou sobre isso, da semelhança. As pessoas, elas costumam só elogiar. Como eu não sei se hoje em dia o mundo conhece o Manon Lescaut, não sei mais, né? A Dama das Camélias tem 400 filmes aí rodando aí. O Manon Lescaut eu já não sei dizer, né? Eu não sei dizer se tem essa mesma profusão de filmes. Ou se tem pelo menos um. Pelo menos um. Na França provavelmente devem ter feito. Mas aí voltando a Vaca Fria, ele vai narrar toda a história. Eu separei algumas passagens aqui, ó. É estranhíssimo a moral do personagem principal do livro. Quer ver aqui, ó. Manon, olha, ele tem um problema. Eu não sei, eu fico na dúvida se o indivíduo já nasce, né, com esse tipo de mau caratismo, pode dizer assim, né? Está procurando apenas uma desculpa para que aquele mau caratismo saia, entendeu? A ética dele é bem dúbia, bem estranha, para dizer o mínimo. Olha o que ele está falando aqui da Manon. Olha só. Depois de ele já ter feito de tudo, Manon tinha um caráter extraordinário. Nunca mulher alguma na sua posição teve menos amor ao dinheiro. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui que ele está falando aqui não tem nada a ver. A mulher é apaixonada pelo luxo, a mulher é apaixonada pelo dinheiro, entendeu? Ela odeia a pobreza, e ele está falando aqui que ela nunca uma mulher naquela posição teve menos amor ao dinheiro do que ela. Mas não podia ficar tranquila por muito tempo, quando o receio de que ele lhe faltasse a vinha atormentar. Eram os passatempos e os prazeres, as suas primeiras necessidades. Nunca teria gasto um soldo se pudesse divertir-se sem o despender. Nem sequer se informaria do estado do nosso dinheiro, contando que pudesse passar os dias agradavelmente. De modo que, não sendo excessivamente inclinada ao jogo, nem capaz de deixar-se deslumbrar pelo fausto das grandes despesas, era bem fácil satisfazê-la, oferecendo-lhe diariamente diversões de que ela gostasse. Era tão necessário a Manon viver assim, ocupada pelo prazer, que não havia outra maneira de dominar o seu humor e as suas tendências. Ainda que tivesse por mim um terno amor, e fosse eu o único homem que pudesse fazer-lhe sentir as doçuras desse afeto, eu estava seguro de que a sua ternura não seria bastante forte para subsistir contra certos receios. Ela teria me preferido ao mundo inteiro com a fortuna medíocre, mas não duvidava de que Manon me abandonasse por algum novo homem lá qualquer, logo que não me restasse mais do que a constância e a ternura para oferecer. Isso aqui é totalmente contraditório, né? Totalmente contraditório. A mulher não, puxa vida, ela gosta dos prazeres, mas de viver, mas assim, não é tão chegada ao dinheiro.
essa conversa fiada. O livro é extremamente epicurista, né? O livro é extremamente epicurista, é você viver pelo prazer, viver pelo luxo, viver pelo comer bem, viver pela... nada de pobreza, nada de pobreza. Eles estão sempre querendo mais, querendo mais. Assim, quando eles conseguem se desvencilhar de alguma situação estranha, eles começam a ter dinheiro dando golpe nos outros, golpe no próprio pai, o sujeito dando golpe no próprio pai. Eles entram em uma vida dissoluta. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Entendeu? Aí vem o sujeito com essa conversa. Até é engraçado que... Olha só, até eu separei aqui uma passagem aqui, ó. Fingindo-me resignado. É um fingimento só. Ó, disse-lhe que, sendo obrigado a permanecer por mais tempo na prisão, não tinha senão de que me lisonjear por ter merecido, de certo modo, a sua estima. Terminei pedindo-lhe um favor que em nada de certo interessaria ninguém e que serviria para a minha tranquilidade. Consentir que um dos meus amigos, um santo eclesiástico que via em Saint-Sulpice, fosse prevenido de que eu estava em Saint-Lazare, quando estava preso, né? Ela ficou, por conta de uma situação, ela ficou presa lá no Hospital Geral, numa prisão chamada Hospital Geral, e ele em Saint-Lazare. Aí a cabeça dele, o tempo todo pensando em fugir, aquelas coisas de bandido, né? Coisa de gente bandida, assim. Ele não tem nenhum escrúpulo em relação ao outro. Não, nenhum escrúpulo, nada. Ele finge, ele mente, ele consegue fugir da prisão, morre um carcereiro, né? Toma um tiro na barriga por conta da fuga e ele em nenhum momento se preocupa. Nenhum momento ele se preocupa. As tais histórias dele aqui, né? As historinhas dele aqui são só para suprir esse amor, esse tal desse amor entre aspas que ele tem pela Manon, entendeu? Os dois vivem de forma vergonhosa. Não tem outra definição pro negócio. É de forma vergonhosa, entendeu? Eles vivem dissolutamente. Outra passagem, ó. Não, ó, aqui, ó. Não dispôs a providência, acrescentei ainda, refletindo nos diferentes estados da vida, tudo tão sabiamente. A maior parte dos grandes e dos ricos não passa de nécios. Isso é claro para quem conhece um pouco o mundo. Ora, nessa distribuição há uma justiça admirável. Se juntasse o talento à riqueza, eles seriam demasiadamente felizes e os restantes demasiadamente miseráveis. As qualidades do corpo e da alma são concedidas a estes últimos para tirá-los da miséria e da pobreza. Uns tomam parte na riqueza dos grandes, contribuindo para os seus prazeres e os enganam. Outros servem para instruí-los e procuram fazer deles alguma coisa, o que na verdade é bem raro conseguir, mas não é essa a finalidade da sabedoria divina. Colherão sempre um fruto do seu trabalho, que é o de viverem à custa daqueles a quem instruem. E de qualquer modo que se olhe a questão, sempre acharemos um excelente rendimento para os pequenos na tolice e na ignorância dos ricos e dos grandes. Eles vivem de explorar. Eles vivem de explorar. O amigo deles aqui, né, tem o Tiberge, né, que é um sujeito tem uma ética, ele é muito amigo desse Chevalier. Ele vive a passar dinheiro para ele o tempo todo, entendeu? O tempo todo, quando ele está numa boa, quando o Chevalier está numa boa com a Manon, ele esquece o Tiberge. Ele não faz muita questão do Tiberge, mas quando ele está numa situação crítica, que ele precisa de dinheiro, aí ele pega esse dinheiro, né, que esse Tiberge passa para ele, aí o que ele faz? Vai lá e joga. Aí perde tudo, perde o dinheiro e volta a pedir dinheiro de novo pro Tiberge. E o Tiberge tem uma passagem aqui que é exatamente o Tiberge falando tentando passar uns conselhos pro ah, meu Deus do céu. Tentando passar uns conselhos, mas não vai. Olha só, aqui ó, a nossa ceia foi uma verdadeira cena de jovialidade. Eu estava mais ufano e satisfeito com Manon e com os meus dobrões do que de certo estaria o mais abastado capitalista com seus tesouros empilhados. É preciso avaliarmos a nossa riqueza pelos meios que temos de satisfazer os nossos desejos. Satisfazer os nossos desejos. E eu não tinha mais do que um.
O futuro pouco cuidava, o futuro pouco cuidado me dava. Isso aqui é uma filosofia bem, né? Bem, assim, carpe diem, né? Bem carpe diem, bem epicurista. O futuro pouco cuidado me dava. Estava quase certo de que meu pai me daria o suficiente para poder viver honestamente em Paris, visto que, contando já 20 anos, tinha o direito de exigir a parte da herança de minha mãe. Não ocultei a Manon que tudo quanto então possuía eram 100 dobrões, quantia suficiente para eu poder esperar tranquilo e sossegado uma melhor fortuna, que não deveria falhar-me, fosse pelos meus direitos de sucessão, aquele negócio que eu tinha falado, né? Que o meu pai daqui a pouco morre, eu tenho direito, aliás, eu já tenho direito agora numa parte desse dinheiro, da fortuna do meu pai, e quando ele morrer, aí eu vou ter outra parte, né? Eu quero mais. Fosse pelos meus direitos de sucessão, fosse pelos recursos do jogo, entendeu? Fosse pelos recursos do jogo. Aqui outra, ó. Tratava-se, pois, de encher sem demora a bolsa. Monsieur de T, né, tinha generosamente me oferecido a sua, mas repugnava-me extremamente voltar a falar-lhe nesse assunto. Que espécie de pessoa é aquela que vai expor a sua miséria a um estranho, pedindo-lhe que reparta com ela o que tem? Só uma alma vil seria capaz de tal coisa, praticando uma baixeza que a impede de sentir a indignidade, ou só um cristão desapegado das vaidades da terra, movido por um excesso de humildade que o torna superior a essa vergonha. Eu não era nem um homem abjeto, nem esse bom cristão. Teria dado metade do meu sangue para evitar uma humilhação de tal ordem. Deixa eu ver se eu acho aqui a passagem. São duas partes do livro, tá? São duas partes. Ele vai contando bem ele vai tirando bem essa, assim. Ele faz as coisas junto com a Manon, aí eles curtem a vida, né? Daqui a pouco eles cometem algum engano e a polícia vai lá e pega eles. Eles foram presos, pelo menos aqui no livro, 3 vezes. E como eu falei no começo da história, eles estão, a Manon está embarcando, né, como prisioneira lá pro Louisiana, né? Território dos Estados Unidos, que ainda não era território dos Estados Unidos. Os Estados Unidos só foi ser montado em 1776. E a Louisiana só passou a fazer parte dos Estados Unidos em 1804. Então esse aqui era um território à parte, no meio ali do nada, né? No meio do nada, que os Estados Unidos tinham as 13 colônias, nós tinha as 13 colônias lá, e tinha a Louisiana lá no meio dos Estados Unidos, Louisiana, onde hoje é Nova Orleans, ou New Orleans. Olha aqui o pensamento do Tiberge aqui, ó. Várias passagens aqui do Tiberge, ó. Tiberge, quer ver? Tiberge, interrompi. Como te é fácil a vitória, quando nada se opõe às tuas armas. Deixe-me raciocinar por minha vez. Podes pretender que eu chame, o que chamas felicidade da virtude, seja gente de penas, desgostos e inquietações? Que não darás tu à prisão, às cruzes, aos suplícios e às torturas dos tiranos? Dirás talvez, como os místicos, que o tormento do corpo é um benefício para a alma? De certo não ousarás dizer tal. É um paradoxo sustentável. Essa aventura que tu tanto louvas é cheia de dores, ou para falar com mais propriedade, não é senão um tecido de desgraça, através do qual se chega à felicidade. Ora, se a força da imaginação faz encontrar prazer nesses mesmos males, por que eles podem conduzir-nos a um termo ditoso que esperamos, porque hás de chamar contraditória e insensata a uma disposição semelhante da minha conduta? Amo Manon, e procuro, através de 1000 desgostos, viver tranquilo e feliz ao seu lado. A estrada por onde vou é desgraçada, mas a esperança de chegar ao meu fim espalha sempre doçura nela, e me julgaria largamente pago por todos os males que sofro com um só momento passado junto de Manon. Ambos estamos, portanto, na verdade, ou se ainda há alguma diferença, é sem dúvida a meu favor, porque a felicidade que espero está próxima, ao passo que a tua está bem distante. A minha é da natureza dos pesares, isso é, sensível ao corpo. A outra é de natureza desconhecida e não é certa, senão pela fé. O tal do Chevalier, né, dando um pagadão aqui pro Tiberge. Ao Tiberge, né?
Tiberge pareceu ficar horrorizado com esse raciocínio. Deu 2 passos à retaguarda, afirmando com o ar mais sério do mundo que aquilo que eu acabava de dizer não só ofendia o bom senso, mas era um triste sofisma de impiedade e irreligião. Entendeu? Filosofia epicurista. Ó, por que, acrescentou ele, a comparação do termo dos teus males com o que a religião propõe é uma ideia das mais libertinas e monstruosas. Aí que eles vão ter debates, ele vai ter um debate, né, sobre o tipo de vida que o Chevalier leva, né, que ele acha correto, ele acha o melhor, esse tipo de vida dissoluto, né, esse tipo de vida dissoluto é o melhor dos mundos, você tem que viver hoje, nada de pensar em céu, nada de pensar em inferno, você tem que pensar no agora, você tem que viver a vida de prazeres agora, você tem que fazer tudo para satisfazer esses prazeres, e o prazer básico para ele é a Manon. Entendeu? O amor dele é o amor prazeroso, o amor de prazer, porque ela, além de ser muito bonita, uma cortesã, ela é uma mulher, obviamente, que tem práticas de, como é que é? Ela tem conhecimentos, né, de práticas lá entre aspas, na prostituição dela, ela tem conhecimentos, então ela é a mulher ideal. Só que, para ele, ela, obviamente, ela tá com ele, como eu disse, e ela tem aqueles momentos que quando a situação aperta, ela vai procurar, por exemplo, um sujeito rico, um velho que seja, que dê a ela o que ela quer, entendeu? Que é dinheiro. Ela quer grana, ela quer dinheiro. Olha só, tem um resumo aqui, né, falando sobre o autor no final do livro. Ó. O Abade Prévost foi um escritor prolífico, mas sua fama deve-se única e exclusivamente a uma obra, Manon Lescaut, de 1731. Originalmente publicada como última parte de um grande romance dividido em 7 tomos. Posteriormente, a obra teve 2 versões líricas, a ópera Manon, de Jules Massenet, de 1884, e Manon Lescaut, de 1893, do Giacomo Puccini. Exemplo clássico do romance setecentista francês, o livro narra a história de um jovem de boa família que arruína sua vida pelo amor de uma cortesã. Por vezes classificado como água com açúcar, a obra durante 2 séculos, uma das favoritas do público francês, foi a precursora dos romances populares tão apreciados por gerações futuras, inclusive aqui no Brasil, né? Por defender a tese de que o amor vence qualquer barreira de ordem ética e por seu clima misto de devassidão e candura, o livro foi queimado em público pelas autoridades que nele viam um atentado aos bons costumes. Prévost, cujo verdadeiro nome era Antoine François Désilles, apresentava desde os anos de sua juventude os mesmos predicados atribuídos à sua mais famosa personagem, Manon Lescaut: suscetibilidade, impetuosidade e volubilidade. Ele nasceu em 1697 e faleceu em 1763. Eu tenho um texto aqui que é do Otto Maria Carpo, né? Eu tenho um texto aqui do Otto Maria Carpo que vai dar uma linha mais completa, né? Aqui é a palavra do especialista, Otto Maria Carpo, beleza? Ó, o Abade Prévost, escritor de segunda categoria, benemérito do intercâmbio literário entre a Inglaterra e a França, é o autor de um romance de primeira ordem, de uma daquelas obras que se gravaram indelevelmente na memória da humanidade. Basta pronunciar o título Manon Lescaut e todos nós vemos como se tivéssemos assistido a tudo isso. O encontro de Manon e de Grier no ponto da diligência em Amiens, a visita de Manon ao seminarista de Grier em Saint-Sulpice, a cena na casa do jogo, a prisão de mulheres, a deportação para a América Francesa. O leitor que se lembra de Dom Quixote e da Princesa de Cleves fica logo sabendo que Manon Lescaut é o primeiro romance realmente moderno. O primeiro em cujas cenas e personagens leitores modernos se podem reconhecer. O que não acontece com o Gil Blas, nem com o Mu Flanders, esse aqui, ó, do Daniel Defoe, nem com o Mu Flanders, que não se compara, né? Não há termos de comparação, embora esta última seja algo parecida. Manon Lescaut é uma obra permanente, e isso é tanto mais digno de nota quanto é certo que não faz falta à obra o encanto pitoresco. É um quadro perfeito do mundo rococó entre Watteau e Marivaux, com reminiscências religiosas do Grand Siècle
e antecipações libertinas da época pré-revolucionária. Desse modo, Manon Lescaut parece perfeitamente se situada. A obra significa a transição do classicismo da Princesa de Cleves ao revolucionarismo da Nova Heloísa, através da influência do sentimentalismo inglês, do qual Prévost, tradutor de todos os romances de Richardson, foi representante na França. De fato, os outros romances de Prévost, hoje quase esquecidos, passaram-se na Inglaterra, e na sua revista Le Pour le Contre, o Abad fez muito para divulgar as letras inglesas na França. Acontece, porém, que não somente Manon Lescaut, mas também Messier Cleveland foi publicado antes do primeiro romance de Richardson. A mais, a Inglaterra romanesca de Prévost não é a Inglaterra real que ele conheceu relativamente tarde, mas é antes fruto de leituras dos dramaturgos e romancistas da restauração inglesa, uma Inglaterra romântica de ladrões e esquisitões, malandros e prostitutas. É a Inglaterra de Dryden e Otway, de Vanbrugh e Defoe, vista pelos olhos de um padre, de um padre francês, testemunha da libertinagem da regência. Daí resultam certa saudade nos seus quadros quase autobiográficos de vida fácil e o sentimentalismo que acompanha as imagens de sensualidade recalcada. A situação de homem excluído, daquelas alegrias sensuais, aproxima-o da situação dos pequenos burgueses que observam de longe, com um sentimento misto de indignação moral e inveja ardente, o modo de viver dos aristocratas. Por isso, Prévost substitui o desfecho moralizante e satisfatório da Princesa de Cleves pelo desfecho trágico de uma paixão vivida até as últimas consequências, pois Manon Lescaut é a primeira obra da literatura em que a paixão puramente sexual, embora enfeitada dos ornamentos do rococó, encontra expressão totalmente franca. É uma data na história da literatura francesa. É uma obra moderna. O sentimentalismo é o fundo psicológico de Manon Lescaut, mas a intenção da obra não é sentimental. O que parece sentimental ao leitor moderno é o estilo ornado, que é antes neobarroco, e que fora já anacrônico quando o romance saiu em 1731. E anacrônico em dois sentidos, porque também antecipava o estilo pré-romântico. Visto assim, o romance não é só rococó. O ambiente de 1720 é mais adivinhado por nós que descrito pelo autor, apesar do realismo quase fotográfico dos detalhes da vida parisiense, de então transfigurados por algo como música mozartiana nas entrelinhas. O Abad Prévost não escreveu o romance de um ambiente pitoresco, mas as aventuras de duas almas desvairadas. E esse assunto é eterno. Eis porque Manon Lescaut permanece entre todos os romances sentimentais. O único perfeitamente legível é que do naufrágio de uma literatura inumerável salvaram-se dois personagens, entrando no panteão dos poucos tipos imortais da espécie humana. Otto Maria Carpo. Tem aqui, eu já tinha colocado aqui a Dama das Camélias, Gustave Flaubert, Educação Sentimental. Tá vendo aqui, Isso aqui é tudo filhote do Manon Lescaut, Educação Sentimental. Uma Viagem Sentimental do Stern. Olha só. Tudo. Esse aqui é da mesma época. Vendo? Uma Viagem Sentimental. Esse aqui, então. O Stendhal. Depois que você leu o Prévost. Acabou. O Stendhal, a gente olha e fala: Meu Deus. Meu Deus. Como. Tanto esse quanto o Vermelho e o Negro. Nossa. Não tem como. Eu não vou dizer que isso aqui seja da mesma linha, mas na mesma época do Fenelon, aqui, As Aventuras de Telêmaco. Que isso aqui tem vídeo também no canal. As Aventuras de Telêmaco. Isso aqui, São grandes clássicos, grandes romances, grandes histórias que você lê assim, numa paulada. Para fechar o livro, eles vão para América Francesa. Lá eles vão viver um bom tempo. Eles vão viver um bom tempo lá na Louisiana. Tem lá um governador, Esse governador tá de boas com eles, tá tranquilo com eles, mas o governador não sabe que os dois não são casados oficialmente. Eles passam assim uns 10 meses sendo bem tratados, tal, tudo tranquilo, tudo bacana.
Mas aí um dia a Manon fala assim, não, a gente tem que se casar oficialmente, né? Vamos começar uma vida nova. A gente tá vivendo aqui amancebado e tal, vamos nos casar. Eles tinham mentido pro governador, dito de que eram casados. Aí eles não dizem nada. Tem o governador tem um sobrinho, né? Que é um sobrinho que é apaixonado, tá? De Sainelet, que é apaixonado pela Manon, que ela é muito bonita, apaixonado por ela. Mas como eles acreditavam que eram casados, né? Assim, não vou mexer com mulher casada, tá casado. Mas quando o Degré vai virar para o governador e falar assim, não, olha, vou falar a verdade pro senhor, nós não somos casados, coisa nenhuma. A gente queria realmente celebrar, que o senhor arrumasse um padre aí e celebrasse o nosso casamento. Aí pronto, aí a coisa muda de figura. Pô, vocês mentiram para nós, agora eu tenho um sobrinho que é apaixonado por a Manon e eu quero que ela se case com o meu sobrinho. Entendeu? Ela não é sua, não é de ninguém. Aí eles pegam e fogem. Eles vão para os Estados Unidos, né? Imagine 1725. Imagina que situação, né? Aí eles não andam muito. Ela acaba morrendo debaixo do pé de árvore. Ela estava já doente já, por conta dos maus tratos, etc. Ela acaba morrendo, ele enterra ela. Entendeu? Quando ele volta, né? Ele volta lá para Nova Orleans, o pessoal, ele tinha tido um duelo com esse Sainelet, mas o Degré acha que tinha matado esse Sainelet, não morreu, mas ele não morreu. Aí esse Sainelet, né, meio com a consciência pesada, vai lá e fala pro tio governador, olha, nós tivemos aqui um duelo, mas ele agiu de forma correta comigo. Ele simplesmente entregou a arma quando eu estava desarmado para continuarmos o duelo, etc. E ele fugiu, mas eu queria que o senhor fosse atrás dos dois para fazer o casamento dos dois. Eu realmente entendi e tal. Aí só que quando encontra ele, ele tá de cima da cova lá, né? Que ele tinha aberto lá, já tipo doente. Ele a mulher, ele já tinha enterrado a mulher lá num sacrifício lá. Ele volta, mas ele acaba retornando à França. Ele assim, não vou mais ficar aqui no local. Aí arruma um túmulozinho bacana pra Manon. Aí ele volta pra França, onde acaba a história. Basicamente é isso. Mas é um livro muito bem escrito, como a Maria Carpo falou. É um livro moderno, entendeu? Moderno. Que se você encontrar essa edição em sebo, compre, vale muito a pena. Se você, por um acaso, né, quiser encontrar elas aí na internet, né? Provavelmente você vai encontrar essa aqui para comprar, vale muito a pena, é uma leitura que vale muito a pena e você lê rapidinho, não tem essas coisas de leitura difícil, leitura chata, como as pessoas pensam dos clássicos, não. Esse aqui é um clássico com leitura fácil e rápida, beleza? Então eu acho que aqui, né, eu fechei tudo, né? Ele é perseguido pelo tal de GM, eu acho que era basicamente isso que eu tinha para falar, uma viagem sentimental. Então é isso. Comprem, se vocês encontrarem, compre Manon Lescaut, que vale bastante a pena, beleza, gente? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Hoje eu falei de um clássico do Abad Prevost, o Manon Lescaut. Beleza, gente? Valeu, até a próxima, hein? Tchau, tchau. Curte o vídeo, se inscreva no canal. Valeu!